A gente vai em frente. Vou, quem vai comentar agora é o companheiro Neuder, porque mostra aí a farra, né, a farra gigantesca com o dinheiro dos trabalhadores, que os trabalhadores pagam impostos, né? Não tem desconta na fonte do salário, que não é renda, né? Mas no Brasil tem um grupo grande de empresas, né? Não vai dar para a gente falar de todas, mas o Neuder vai destacar com vocês algumas das empresas que são espetacularmente beneficiadas pela renúncia de impostos. Quer dizer, o governo abre mão de receber os impostos dessas empresas. Veja só aí o comentário com o companheiro meu. Então, saiu uma matéria agora, né, falando, denunciando isso aí, que as 100 maiores empresas, né, são uma centena de empresas que elas tiveram a renúncia fiscal. O pessoal de casa, né, o que é uma renúncia fiscal? É quando o Estado ele abre mão de parte da arrecadação de tributos, né? Então, ele abre parte dessa arrecadação de tributos, que em 2021 chegou a 141 bilhões. Só isso. As 100 maiores empresas do Brasil, 100 maiores não, 100 empresas do Brasil, que eu não sei se não dá para contabilizar, são maiores do ponto de vista de produção, mas são 100 empresas que elas juntas aí, elas tiveram uma renúncia fiscal de 141 bilhões. Então, a gente só fala em bilhões aqui, eu queria que pelo menos metade dessa pingasse na minha conta, mas é impossível, né? Para o pessoal de casa ter uma ideia, né? Essa renúncia fiscal, ela é 2 vezes maior do que o orçamento para a educação básica no Brasil em 2024. E você vai na imprensa, o problema do Brasil é o cara que rouba o celular ali na esquina, que é um problema que a gente tem que ver de um outro ponto de vista, que é o problema da desigualdade social, que um dos fatores da desigualdade social é essa renúncia fiscal para essas empresas aí, que diz muito o que o país é e para quem o Estado trabalha. São 100 empresas aí que juntas, né, elas têm de renúncia fiscal, não precisaram pagar tributos, né, 2 vezes o orçamento da educação básica no Brasil. Outra questão interessante que o economista ele faz aqui uma análise, por exemplo, a Petrobras é a empresa que teve a maior renúncia fiscal, coisa de 29, quase 30 bilhões de reais, muita coisa. Mas ele diz o seguinte, que a Petrobras é uma empresa que ela investe em tecnologia e depois na própria sociedade. Aí tem aquela balela toda de petróleo, não é resgatar petróleo, mas para resolver esse problema, você vai fazer o seguinte, você vai ter que investir em tecnologia. Mas olha para nossa surpresa, é a segunda maior empresa, né, que tem aí a sua isenção fiscal, né, é a Vale, que um dia desse aqui a gente colocou que ela tem um lucro absurdo. A Vale hoje, ela teve aí algo perto de 20 bilhões de renúncia fiscal. E você tem tanto daqueles problemas dos acidentes ambientais que a Vale causou depois que foi privatizada, e as pessoas lá nada receberam ou receberam muito pouco. Aí você tem também tem a Vale, tem uma empresa aqui que é muito interessante, que eu achei interessante esse negócio, que é a GE Selma Limitada, que era uma empresa estatal que foi privatizada. Então, olha só, um dos argumentos para privatizar uma empresa é que essa empresa, enquanto estatal, ela dá prejuízo para o Estado. Mas depois que ela se torna privada, aí você vê o furo mesmo dentro do Estado. São aí quase 5 bilhões, né? 5 bilhões, mais de 5 bilhões de reais. Você tem a Chrysler Automóveis, empresa privada. Você tem a TAM Linhas Aéreas, com quase 4 bilhões.
E você tem aqui a Bram Offshore, Transportes Marítimos Limitada, né? Você tem a Samsung, a General Motors, a Volkswagen, a Gol, a Mandex Serviço de Petróleo do Brasil Limitada, Brasdril, Sociedade de Perfurações Limitadas. Então, você tem uma quantidade enorme de empresas, né? Tirando a Petrobras, são todas empresas privadas ou empresas que eram estatais e foram privatizadas, que dão esse rombo no país. Isso é que está fazendo com que o nosso país não tenha dinheiro para mudar sua infraestrutura. A gente está vendo agora questões das chuvas, né, que poderiam ser resolvidas, pelo menos aquele impacto todo. E o governo está falando lá, né, que não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo, os estados, os municípios. Esse é o problema aqui. Né? Você, e com isso também você tem outra questão que é interessante, que é a desoneração da folha de 17 setores da economia, que o presidente vetou, depois foi extremamente pressionado lá dentro do Congresso, derrubaram o veto do presidente. 17 empresas, 17 setores da economia que usam como argumentação a desoneração da folha, porque eles vão fazer com que exista empregabilidade no país. E são uma das empresas que mais demitiram no país. No final, quem paga tudo isso é o trabalhador. Esse é o problema. Então, assim, não adianta você chegar aqui e falar, vamos lutar contra o bolsonarismo, vamos fazer. Se você não consegue dar um jeito nessas questões aqui, que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, para o desenvolvimento do país. Porque é claro aqui agora que essas empresas ganhando bilhões, como elas estão ganhando de isenção fiscal, né? Ou seja, desoneração fiscal, elas não investem nada na sociedade e os donos dessas empresas cada vez ficam mais ricos e o povo mais pobre. É isso que significa esse tipo de política. É isso, Antônio Carlos? Não, é fantástico esses dados aí, né? E mostram, você vê que toda a campanha da imprensa capitalista hoje era para denunciar o Bolsonaro, porque ele teria reservado coisa de R$800 mil, perto do que essas empresas, só que elas deixaram de pagar de imposto. É dinheiro de pinga, é dinheiro de cafezinho. O Bolsonaro é quase um ladrão de galinha, né? Perto dessas empresas gigantescas. Veja a Vale ter desconto depois de ter matado centenas de pessoas, de ter sido privatizada por 1/1000 do seu valor, foi entregue de presente, foi doada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e tem de isenção de impostos 20 bilhões. É um roubo. Né? Olhando a lista, a maioria das empresas são empresas estrangeiras, né? Empresas privatizadas, várias, como aqui o Neuder citou, a Selma, a própria Vale, e empresas do capital internacional, as montadoras, né, estão entre as mais beneficiadas por essa isenção, enquanto, né, o trabalhador vai lá no mercado comprar qualquer porcaria, tem que pagar imposto, e quem ganha acima de R$2.800 está pagando imposto, como se o salário de merda que a gente ganha no Brasil fosse renda, né? Tivesse que pagar alguma coisa para sustentar esse Estado capitalista, que a única coisa que faz, o único benefício que dá é vantagem para os patrões. Bom, nós vamos em frente.